Obrigado, Jorge. Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Mandamos uma saudação em nome de Cristo Jesus para os queridos que estão acompanhando pela internet. Nós agradecemos a Deus pelos irmãos que chegaram. Nesta manhã nós queremos orar ao nosso Deus, agradecendo a nossa jovem Larissa. Hoje ela está completando mais um ano, estamos felizes. Com certeza na hora do almoço toda a igreja está convidada, parece que ela preparou um almoço para todo mundo. Nós queremos chegar lá. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé, nós vamos orar agradecendo pela vida da jovem, pedindo que o Senhor faça desta jovem uma grande serva, uma grande mulher, possa ser uma testemunha viva do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Diácono Gustavo, pudesse chegar aqui, irmão, aqui na frente, aqui nesse microfone aqui, o primeiro, para dar graças ao Senhor. Nós parabenizamos em nome da igreja, em nome da família IBF. Larissa. Oremos. Altíssimo e eterno Deus, meu Senhor, meu Pai amado, nós queremos te louvar e agradecer o teu santo nome, meu Senhor, nesse momento tão especial, nesse dia, o Senhor, que o Senhor criou, neste dia, Senhor, que o Senhor criou Larissa, Pai querido. Nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome, meu Pai. Quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos felizes, ó Pai querido. E nós queremos, ó Senhor, te louvar pela vida de Larissa, Senhor, por mais um ano que tens acrescentado a ela, e te rogamos, ó Senhor, que tu estejas separando a ela, santificando, ó Senhor, para que ela cresça no teu conhecimento, ó Senhor, sabendo que tu és o Deus, Senhor da vida dela, ó Pai querido, e que tudo ela possa ter bom êxito, prosperar em tudo aquilo que ela fizer, ó Pai querido, que ela seja um instrumento em tuas mãos, ó Pai querido, para fazer a tua obra. Nós nos alegramos, ó Senhor, junto com seus familiares, seus pais, seus irmãos, ó Senhor amado, seus avós, e te louvamos, ó Senhor, pelo testemunho que ela tem sido no nosso meio, Pai, pelo Amém. Crescimento dela espiritual. Nós te agradecemos com os corações cheios de alegria, ó Pai querido, por esse dia tão especial. Em nome de Jesus, nós te rogamos e te bendizemos, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Muito obrigado. Podeis sentar, irmãos. É bom, é agradável ver o grupo, a igreja reunida, cantando, louvando a Deus. É bom ver uma nova geração já se levantando para servir ao Senhor. Rapazes e moças, maravilhoso, não é? Ontem tive que ir a Campina Grande. Faleceu uma pessoa ligada à família. Após o retorno, nós fomos a Santa Rita. Assim, foi um dia puxado, cansativo. Cheguei esgotado. Pedi para a Nilda dirigir, mas a obra é o serviço do Senhor, né? Nós fazemos com alegria, mesmo o corpo sentindo cansaço. Pessoa muito ligada à família, é o avô dos meus sobrinhos, pai da minha cunhada, né? Da cunhada. Algum está ligado aqui, não é? Nós vamos andando aos poucos e aprendendo e nos adaptando aí com a tecnologia, né, irmão Gil? Isso faz parte. Então, tivemos lá, falamos, levamos uma mensagem. Quando chegamos no local, as pessoas estavam, claro, chorando e aquele certo tom de desespero, de tristeza, e nós
Orei ao Senhor e falei com a família, né? Perguntei se eles gostariam de ouvir uma palavra. Eles ministramos ali uma palavra de Deus, de consolo, de conforto. E estivemos na congregação também ministrando a palavra de Deus, ministrando a ceia do Senhor. Hoje teremos aqui a ceia. E nós queremos nessa manhã, como povo de Deus, como igreja, abrir a sua palavra. A igreja ela deve sempre estar centrada na palavra de Deus. Convido você para abrir no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós temos nesse capítulo 11 versículos. À noite, se o Senhor permitir, nós estaremos falando no capítulo 5, tá? No capítulo 4, nós temos uma ênfase de Deus sendo adorado como Criador. No capítulo 5, você vai se deparar a adoração a Deus, a Ele como Redentor. Então, abra aí em Apocalipse 4. Antes da leitura, nós mandamos uma saudação para você que está em casa acompanhando pela internet a nossa escola bíblica. Como a igreja ela é pautada na palavra de Deus, é salutar que ela abra sempre a sua palavra e se debruçar nela, né? Nós vamos olhar um pouquinho hoje o capítulo 4. Ele trata da adoração no céu. Temos muito que aprender também no requisito da adoração. O reconhecimento, né? Tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, pela sua magnitude, pela sua pessoa, por aquilo que Ele é. Acompanhe comigo, de forma pausada, a leitura do capítulo 4. Por uma questão de precaução e de higiene, hoje nós não vamos assim estar passando os microfones, tá bom? Você tem que tirar a máscara para fazer uma leitura e eu fui aconselhado a, cada vez que fizer isso, estar limpando o microfone. Então a gente vai ter a questão do tempo, né? Essa compreensão de vocês, tá bom? Mas os irmãos fiquem à vontade para falar também, participar. Olhe comigo para o capítulo 4 de Apocalipse. Vamos ler a palavra de Deus. O verso 1 diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, daqui para frente, no capítulo 4, Apocalipse trata de coisas futuras. É a terceira seção do livro. Depois eu explico aos irmãos como o livro está dividido. Mas daqui para frente, o livro vai tratar de profecias, coisas que apontam para o futuro. Tá certo? E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Essa palavra trono, ela vai se sobressair em todo o livro de Apocalipse. Só nesse capítulo, acredito que de 8 a 9 vezes aparece a palavra trono. Então percebam a importância do trono na adoração. Tá certo? Ele viu um trono, e assentado sobre o trono, e um assentado sobre o trono. Ok. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Você percebe aqui 3 pedras, não é? Preciosíssimas. Ele destaca a cor, ele destaca as luzes, o resplendor do que ele vê ali, tá?
você percebe que ele não vai ver Deus, mas a ênfase está nas luzes. A Bíblia diz que Deus é o quê? Ele é luz. A essência de Deus não pode ser vista. Então você percebe que quando o céu se abre, ele vê o trono. Ele poderia dizer assim: eu vi Deus. Mas Deus não pode ser visto assim, não é? Então as luzes se sobressaem lá no trono, no céu. É o que João encontra para aproximar e trazer a informação para os seus leitores. Entende a ênfase? Então o trono vai se sobressair, tá certo, irmãos? Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Depois a gente vai voltar e ver alguns pormenores. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas. Isso fala da agilidade, isso fala da rapidez, tá? E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, fala de conhecimento, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, verso 10, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Oremos. Amado Deus, Pai Celeste, nos colocamos diante de Ti, agradecemos pela noite de repouso, por mais um domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, o dia também que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, lá em Atos. Nos reunimos, Senhor, para Te adorar, nos colocarmos diante de Ti, da Tua palavra. Nós nos rendemos a Ti, ao Teu Espírito Santo, ao Deus triuno, rogamos a Tua ajuda, a Tua direção, rogamos o Teu ensino, a iluminação sobre cada um de nós, no momento em que estamos diante da Tua palavra, Senhor. Jesus Cristo disse que tudo passará no céu e na terra, mas as Tuas palavras não hão de passar. Aplica aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro importantíssimo na palavra de Deus. Um livro que fecha o cânon sagrado. Em um extremo da Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com o primeiro livro, Gênesis, que fala dos princípios, que fala de todas as coisas, não é? E aqui nós temos um livro que está do outro lado, no outro extremo. E este livro, o livro da revelação de Jesus Cristo.
aqui Jesus Cristo é revelado em sua glória. É uma glória tão inexprimível que o próprio João, quando se virou para vê-lo, caiu desmaiado. Não é assim que diz no primeiro capítulo? Tão impactante a glória de Jesus que ele caiu. Então aqui Jesus está entronizado na glória. Percebam que João andou com Jesus aqui na terra. Lembrem que Jesus se transfigurou diante dos três, mas ele não foi tão impactado assim. Aqui não, no céu, quando ele vê a glória de Jesus, ele desmaia, ele cai. De maneira que, de forma bem humilde, pedindo a Deus que nos ajude com os extremos, com as interpretações equivocadas, mas o texto está aqui diante de nós, é palavra de Deus, tá? Então, o livro, ele tem a seguinte divisão. Volte para o primeiro capítulo e veja o verso de 19. Aí nós vamos perceber que a partir do 4, nós já entramos na terceira seção do livro, né? Na terceira seção do livro. Ok. Então, o que é que diz Apocalipse 1:19, irmão Gilson? Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Então, percebam aqui que o próprio livro, ele nos mostra a sua divisão. Tá certo? Quando ele diz assim, escreve as coisas que tem visto, é o que ele viu no primeiro capítulo. Quando ele diz assim, as que são do presente, isso está no capítulo 2 e 3, onde você se depara com as igrejas, as 7 cartas escritas às 7 igrejas, ok? E quando ele diz assim, e as que depois destas hão de acontecer, aí sim está entrando na terceira seção do livro, que se inicia a partir do capítulo 4. Aqui é profecias. A primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, estamos vendo assim um fundo histórico. Mas daqui para frente, capítulo 4, tá certo? Haverá uma mudança, irmãos. Haverá uma transição. Porque até então João está na dimensão terrena. E percebam que assim que se inicia o capítulo 4, ele vai ver algo, e ele vai ouvir algo, e ele vai ser levado em espírito para o céu. Ok? Então, há uma transição. João é levado. Então, quando você chega aqui no capítulo 4, você vai ver logo essa expressão. Depois destas coisas, eu poderia perguntar, já em cima do que nós falamos. Que coisas? Depois destas coisas, olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu. Então, Jesus falou com ele no primeiro capítulo. Jesus disse, olha, escreve o que eu vou te falar e envia às 7 igrejas. E quando ele se virou e viu, ele vai descrever o que ele viu, porém, ele disse que ele desmaiou. E ele foi lá, encorajou e disse, olha, sou eu, não temo, eu sou o primeiro e o último. Então, depois destas coisas, que está no primeiro capítulo, no segundo, tá? Que fala da história, nós encontramos aqui as 7 igrejas da Ásia, hoje a atual Turquia. Aí ele chega, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Essa expressão aqui, irmãos,
é significativa demais. Uma porta aberta nos céus. Por que essa porta foi aberta nos céus? Por que a porta está aberta? Você sabe que quando Adão pecou, ele foi banido da presença de Deus. O acesso dele estava, né? Havia uma barreira. Mas agora João diz que quando ele olha para o céu, ele vê uma porta aberta. Muitos estudiosos, comentaristas, apontam aqui para o resultado do Evangelho, o resultado da redenção, o resultado da obra sacrificial de Cristo, da sua ressurreição. Ele abriu o quê? O acesso. Ele abriu a porta ao céu. Então a porta está aberta. Tá? A porta está aberta. E Jesus Cristo diz: eu sou o quê? Lá em João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, o quê? Salvar-se-á. Então nós vamos por aqui devagarinho, tentando mastigar os detalhes, né? Aí ele continua. E a primeira voz que? Essa primeira voz falou com ele no capítulo 1. Tá certo? Jesus falou com ele no capítulo 1. Ele disse: olha, a primeira voz que falou comigo disse. Que foi que a voz disse? E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Tá? Sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas, o que está relatado no primeiro capítulo, no segundo capítulo. Porque no meio das igrejas, nas mensagens às igrejas, você vai ver muita tribulação, muita luta, muita aflição. O quadro é na terra. O quadro é na terra. Porém, vai mudar drasticamente no céu. Por causa do trono. E daquele que reina. E isto traz para nós, irmãos, uma certa esperança não, a esperança de que todas as coisas que acontecem em todas as nações, em todas as épocas, em todos os tempos, não tem uma sequer que não seja autorizada a acontecer por esse trono, por quem está aqui nesse trono. Ele tem o controle total de todas as coisas. Cada governante que sobe ao poder, ímpio ou não, ele é soberano. Ele é soberano. Ok? Então nós temos aqui um detalhe: João viu, João ouviu, e ele foi convidado para subir ao céu. Você já encontrou na palavra de Deus, e você sabe que na palavra de Deus nós temos muitos profetas. Muitos profetas. Mas você sabe quantos deles foi convidado para subir até o céu? Mas veja bem, o que você está dizendo... eu estou te entendendo, tá? Preste atenção. O que Jesus mostra a ele no capítulo 1, 2 e 3, ele está mostrando coisas da terra. As igrejas não é na terra? Mas quando nós chegamos aqui no 4, o texto é bastante claro. Aquela voz que falou com ele, chamou ele. É o que está aqui no texto. Significa dizer que no 1, 2 e 3, ele não estava
vamos dizer assim, nessa área geográfica. Aqui, a partir daqui, ele é convidado. Então ele não estava. Ele foi em espírito, né? Tá certo? Eu não estou falando aqui do João fisicamente, tá? Ele foi em espírito e ele subiu até o céu. O texto diz aqui claramente no verso 1, né? Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, o que aconteceu antes, ele vê de um ponto de vista, de uma perspectiva terrena. As profecias futuras, ele é convidado para subir ao céu, e as profecias futuras ele vai ver de uma perspectiva do céu, não é da terra. Tá, ok? Mais ou menos? Mas o objetivo é esse mesmo, a gente vai devagarinho aqui, pontuando, o que a gente engasgar depois a gente pesquisa, estuda mais para tentar, né? Sim? Isso. Arrebatado em espírito, e as primeiras revelações são de coisas terrenas, né? As igrejas, você vai escrever tudo que eu estou falando aqui, você vai enviar às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, igrejas literais, igrejas históricas, igrejas que ele inclusive pastoreou, muitas delas, né? Por causa da região geográfica, mas tudo bem, ok? Que aquela voz que ouvira falar comigo disse, sobe aqui. Muitos estudiosos, irmãos, veem aqui, neste ponto, uma simbologia do arrebatamento da igreja. Nós não esperamos o arrebatamento da igreja? Muitos estudiosos veem aqui, tá? Uma simbologia do arrebatamento da igreja. Já explico já por quê, tá certo? João foi arrebatado. Ele foi levado ao céu. E a partir do céu, vai ser desvendado o que vai acontecer depois das revelações primeiras. Isso é importante. Sabe por quê? Se você ler e estudar o livro de Apocalipse, daqui para frente, até o capítulo 19, você não vai encontrar mais a palavra igreja. Então é interessante. A primeira revelação fala que é para escrever para as igrejas. E até o capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3, ele está escrevendo e escreve para as igrejas. Aí ele vê, olha para o céu, a porta está aberta, né? E ele ouviu a voz dizendo, sobe aqui. É interessante notar e observar, irmãos, que daqui para frente, até o 19, você não vai encontrar mais a igreja. Ok? Ok, irmãos? Se você ler Apocalipse, preste atenção a esse detalhe que é importante. Então, é possível para alguns estudiosos que no intervalo de 3 para 4 é o período, e eles veem essa subida de João como uma simbologia, apontando para o arrebatamento. Tem um certo sentido e lógica, porque você não encontra mais igreja aqui daqui para frente. Isso é algo interessante para a gente observar, entende? Observar. Continuando o texto, diz assim: e logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono, nosso tema da manhã é Deus e adoração. Aqui nós vamos ver ele sendo adorado. A primeira imagem que ele vê quando o céu está aberto é o trono. Eu já falei para os irmãos. Por que ele não disse que viu Deus? Deus Pai.
Por quê? Jesus disse que Deus, ele nunca foi visto por ninguém. Estou falando aqui, irmãos, de Deus na sua essência, tá? Porque essa questão, qual é o elemento que João vai encontrar para nos mostrar o que ele viu? As luzes. É a glória que ele vê também, Ezequiel também, não é? Ezequiel também. Agora, ressaltando que, de todos os profetas que tiveram visões, João teve uma visão também aqui, não teve várias visões, não é? Mas ele foi convidado para subir para o céu. Por que os outros não, irmãos? Isaías viu a glória de Deus e disse, ai de mim, né? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas, né? Então, Ezequiel também viu, e muitas explicações, Daniel, mas João é o único que é convidado para subir para o céu. Por quê? Porque a porta foi aberta, irmãos. Jesus abriu a porta. E outra coisa, ele vai em espírito, porque carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Tá certo? Então percebam que trono em Apocalipse vai se sobressair, por quê? O Criador Todo-Poderoso de todas as coisas, ele não é visto com olhos. Mas João vê pedras preciosíssimas, cores, e é isto que ele tenta passar, porque ele não viu a glória, é Deus na sua essência, e nem poderia ver. Então, olha o que o texto diz, e logo que foi arrebatado no Espírito, e eis que, qual é o nosso maior desejo? É ver quem? Não é ver o Senhor na sua glória? Mas ele vê o trono. Mas isto é significativo, tá, irmãos? É importante. Então, estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E ele vai falar da aparência de Deus, ele vai falar da aparência. Ele vai dar aqui algumas, não é? Toques sobre a aparência de Deus. Qual é a aparência de Deus? João viu o que lá? João viu luzes. É o que ele diz aqui. E ele tenta trazer elementos da criação para passar uma imagem para a nossa mente. Capítulo 4 certo? Então, e um assentado sobre o trono. Quem é esse que está assentado sobre o trono? É Deus Pai. Capítulo 5, a gente vai ver o Cordeiro, tá? O Cordeiro sendo adorado, o Redentor, o Deus Criador no capítulo 4, o Deus Redentor no capítulo 5. Jesus, à noite, se Deus permitir, tá bom? Vou trazer uma mensagem aqui. E o que estava assentado era, na aparência, olha o que ele diz, é uma palavra importante, não é? O que estava assentado, ele diz assim, era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Os especialistas dizem que é verde, cores verdes, vermelha, diamante, e assim vai. Então, são pedras que transparecem como vidro ou cristal, e que reluz uma imagem maravilhosa aos nossos olhos. Um diamante não chama a nossa atenção, não é? As pedras, principalmente as mulheres. É ou não é? Então, entende aqui a aparência? Porque ele não pode, irmãos, ele não tem como expressar a essência de Deus. Tá tranquilo até aqui? Então, a aparência que ele vê são de pedras preciosíssimas, cristais, luzes, cores,
fogo, relâmpagos, trovões. Ok? Então, vejam esses elementos aí. A aparência, ele não tem como descrever a aparência, a essência de Deus. Ele não tem e ele não pode. Tranquilo até aqui, irmãos? Seguir mais um pouquinho. E ao redor do trono havia 24 tronos. Um trono central e ao redor 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 quê? Anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Aqui, atenção, irmãos, 24 anciãos. Há opiniões diferentes à identidade deles, está certo? João fala aqui, menciona que ele viu 24 anciãos. Quem você acha que são esses anciãos? O que é que vem logo na sua mente quando você lê aqui? João viu 24 anciãos. Lembrando que, meus irmãos, lembrando que a ênfase é na adoração, tá? A ênfase é na adoração. Secundários é secundário, nós não vamos prender e agarrar, né? Porque existem algumas opiniões quanto à identidade desses 24 anciãos. Tem pessoas que dizem que são anjos. Tem grupos que dizem que esses 24 anciãos representam os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos. Você olhando assim, faz sentido. Um grupo representando o Israel do Antigo Testamento e os 12 representando os apóstolos, que é o quê? É o alicerce, né, da igreja. Rapaz, é lógico, faz sentido. Essa é uma segunda opinião, tá? Existe uma terceira, que é a qual eu adoto, é que este grupo representa os redimidos de Pentecostes até hoje. Devagarinho eu vou tentando explicar por quê. Porque quando você for ler o restante de Apocalipse aqui, você vai se deparar com as 144 mil tribos de Israel. Então, se eles estão aqui, eles não estão lá. Um outro detalhe para que não seja Israel é porque Israel não foi redimido ainda, não foi salvo. O será no futuro. Então, percebem? Tá certo? O bom é você abrir o leque e dizer, olha, tem gente que diz que isso aqui são os anjos. Tem pessoas que dizem que é 12 representando os patriarcas e 12 representando os apóstolos. E tem um terceiro grupo que diz, olha, isso aqui representa a igreja, os redimidos, desde Pentecoste até o arrebatamento. Porque quando você chegar no capítulo 7, você vai ver Deus tratando com Israel. Deus vai mandar assinalar quem? Os 144 mil. Eles vão pregar o evangelho na tribulação. Ok. Muito bom. Muito bom o versículo e cai bem, sabe por quê? Porque ele está falando com quem aí, essa mensagem é com quem? É com a igreja. Então,
Percebam que ele está falando de coisas aqui que vai acontecer no futuro. Israel não foi redimido ainda, então, logicamente, Israel não pode estar lá. Estão me entendendo? Então, a identidade é, quem são eles? Aí o terceiro grupo entra e diz, olha, eles representam a totalidade dos salvos na igreja, os redimidos de Pentecoste até a última pessoa que vai ser arrebatada. Tem um certo sentido, sabe por quê? Se você virar a página e olhar no capítulo 5, acompanhe comigo. Eu vou ler a partir do 8, tá bom? Vamos devagarinho aqui com calma, tá certo? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, estão aí, não estão? Quem tomou o livro foi o Cordeiro, Jesus. E os 24 anciãos estão lá. Mas prossegue comigo, tá? Para um detalhezinho interessante. Eles prostaram-se diante do Cordeiro, tendo eles todos harpas e salvas cheias de incenso, que são a oração dos santos. Agora, aí diz o cântico. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Entende aqui? Como dá luz aqui ao entendimento? Eles estão dizendo que eles vieram de todas as nações, eles estão se prostrando diante do Cordeiro e dizendo, olha, tu és digno porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos redimiu. Então, acredito que a terceira explicação sobre a totalidade desses 24 diz respeito aos crentes salvos da igreja. Por quê? Acompanhe comigo. Eu disse que a partir do capítulo 4 você não vai ver mais igreja até o 19. E João subiu no capítulo 4. E muitos estudiosos dizem, olha, é uma representação do arrebatamento. E tem 24 pessoas lá no trono adorando. Se for Israel e a igreja junto ali, você vai interpretar de forma equivocada o restante do livro. Porque Deus vai tratar, a partir do capítulo 7, né? Ele vai marcar os seus servos com o selo do Deus vivo, eles vão pregar o evangelho, né? Durante, tá certo? Então, capítulo 7 e 14, há uma referência direta aos 144 mil, dá o nome de cada tribo de Israel. Então Israel está aqui na terra ainda, não foi salvo ainda, não foi redimido, então, logicamente, ele não poderia estar lá sentado. Ok, Jorge? Então, se nós estamos falando que a igreja, pelo consenso de alguns estudiosos, que acreditam que aqui está, né, o arrebatamento, então quando João vê aqueles 24, ele está vendo a igreja lá sentada reinando com Cristo. Tá certo? Ok até aqui? Tranquilo? Então eu já sei que existe pelo menos 3 interpretações quanto à identidade dos 24 anciãos. Eu vou encontrar um grupo dizendo, são os anjos, mas você veja qual é a descrição dos 24 anciãos. Eles estão vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quantas vezes na Bíblia você vai encontrar um anjo sendo coroado? Nenhum. Aí quando você diz, pastor, eu acho que é Israel, mas Israel ainda vai ser tratado aqui, você vai encontrar Deus tratando com Israel no restante do livro. Então, essa terceira interpretação de que esses 24 representa a totalidade da igreja, entende? A totalidade da igreja, e ela não vai estar mais presente aqui. Então, veja mesmo, ele diz que viu o céu aberto, a porta, o céu estava aberto. Uma voz que havia falado comigo me chamou, disse, sobe aqui. Mas a voz era semelhante a quê? A voz de
trombeta, não era assim? Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. O que é que diz 1 Tessalonicenses? Vamos dar um pulinho lá, irmãos. Pensar um pouquinho agora nessa trombeta aí, tá bom? Quatro 4:16. Encontraram? Podemos prosseguir? Lá João disse que ouviu um som de trombeta, não foi lá? E ele foi convidado para subir, não foi assim? Agora vamos olhar esse texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O mesmo Senhor que subiu, ele voltará para buscar a sua igreja, e a convocação, nós vamos ouvir o quê? Uma trombeta vai, não é? Anunciar. Percebe aqui uma certa ligação com o que está acontecendo com João, o último apóstolo a ser morto, a quem o céu foi aberto, ele foi convidado para subir. Ele é o único profeta e apóstolo, vamos dizer assim, que é convidado para subir para o céu. E tem esses elementos, voz, trombeta, tá certo? E é interessante que ele sobe, tudo vai mudar, a visão do que ele vai ver, ele vê de uma perspectiva de lá agora. De lá. Então, uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. A trombeta vai ressoar e Jesus vai convidar os seus. Então tenha em mente isso. E muitos comentaristas acreditam que aqui está o ponto da igreja subir. Porque depois no céu ele vai ver 24 anciãos. E quem representa os 24 anciãos? Se a igreja já subiu. Por quê? É lógico. Leia depois para ver se você encontra igreja mais em Apocalipse. Você vai ouvir falando em santos, claro, de Israel. Eles estão aqui ainda. Eles vão ser selados. Haverá um período. Então, irmãos, tem um estudioso que ele diz, olha, pense no livro organizado cronologicamente. Nem todo mundo acredita assim, tá? Mas aqui no capítulo 4, arrebatamento. Aí se você der um pulinho para 6, capítulo 2, você vai ver que alguém vai chegar e entrar na história da humanidade. Você já sabe quem é, né? Que está para ser revelado no mundo, não está? Ele está para ser revelado. 6:2. O falso Messias vai aparecer ou não vai? O falso Messias, ele vem para enganar quem? Messias já está dizendo, Messias é de Israel, não é? Então vejam aqui o contexto. Israel envolvido aqui. Então, em 6:2, nós temos o aparecimento do falso Messias. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Você pensa que é Jesus aqui, mas não é Jesus, que é o falso Messias. Porque depois vai falar de morte aqui, vai falar de pestes, de uma série de coisas. Isso aqui não é Jesus. Você quer ver Jesus? Vá para 19:11. Ali ele está voltando do céu num cavalo branco, a segunda vinda. Pois bem, 4:1, arrebatamento. 6:2, o anticristo apareceu. E o que é que vai acontecer em 6:17? O que é que vai acontecer no 6:17? Pode ler aí, por favor? Tribulação, irmãos. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Só vai subsistir aqueles que forem servos de Deus e estiverem assinalados.
lê aí do 7 em diante para você ver. Aqui sim, dá inclusive o nome das tribos, está falando de Israel. Ok? Então, a ira de Deus, a ira do Cordeiro, ela vai ser derramada, não vai? Foi rejeitado. Ele vai tratar com as nações ainda. Agora, uma ira que vai ser derramada com qual objetivo? Destruir toda a humanidade? Não. Vai derramar o juízo? Vai. Mas muitas pessoas serão alcançadas. Porque, se você observar comigo aqui, no capítulo 7, a partir do 9, depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Está falando aqui de gentios, tá? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. O grande problema é que perguntaram: rapaz, de onde veio essa multidão? Essa multidão que veio da grande tribulação. 144 mil não vão pregar o Evangelho? 2 anjos também não vão anunciar o Evangelho? O que é que você acha de 144 mil judeus selados e separados por Deus para pregar o Evangelho? A Bíblia está dizendo que milhares e milhares, milhões e milhões vão reconhecer o Cordeiro. Vão reconhecer o Cordeiro. Os servos de Deus são assinalados aí em Mateus 7. Vamos deixar mais para frente, né? Eu só estou dando um pulinho aqui para dizer, olha, milhares e milhares de pessoas vão aceitar Jesus. Eles vão pregar o Evangelho. Eles são poderosos. Então, vai haver uma grande... Enquanto o anticristo aparece para colocar em prática o seu intento, o seu governo, Deus terá, na grande tribulação, 2 testemunhas. Eles dirão: caia fogo do céu, cai. Eles pregarão na autoridade, no poder. Ninguém pode tocar neles se Deus não permitir, não é assim que está na Bíblia. Porém, depois que termina o ministério deles, Deus permite que eles sejam o quê? Mortos. E depois do 3º dia, o que é que vai acontecer com eles 2? Vão subir, vão ser arrebatados. Agora, você acha que o mundo não vai ver isso? Vai. Tudo a gente vê hoje no mundo, não é? Está aí. Celular, você vê o que está acontecendo em Israel, no Japão, na China, na África. Você está, né? Notícia ali, você bota, você... Viu aquele acidente que aconteceu lá em Israel? Vocês viram? Não sei quantas pessoas morreram lá no escada aqui, não foi? Entendeu? Então, exatamente. É verdade. Vamos para Cubati em novembro aí, fazer uma viagem missionária aí, passar um dia lá, vamos ou não vamos? Pastor Marco está convidando. Conseguir um colégio lá? Vocês têm coragem de passar 2 dias lá em Cubati? Tem coragem? Tem coragem de dormir no colchão lá, numa rede lá no colégio lá? Tem? Tem coragem? Jesus andou em cima do jumentinho, gente. E a gente anda num carro com ar-condicionado e ainda reclama, não é? Esse ar não está muito bom. Esfria mais um pouquinho aí.
quem sabe em novembro, tá? Ele convidou para pregar nas conferências, mas eu digo, ó, nós estamos querendo fazer uma viagem missionária aí. E olha, é interessante, né? Aquela igreja de Cubati hoje. Vamos falar de Cubati um pouquinho aqui, de obra missionária. Todo sábado, o nosso grupo de jovens saía da igreja, ônibus, às vezes caminhoneta, e havia sábado de nós realizarmos 4 cultos evangelísticos na cidade. Olha o resultado lá hoje. Eu lembro que, parecido com Santa Rita, se converteram 7 pessoas nas primeiras semanas. Nós não tivemos condições de dar prosseguimento à obra lá. Aí entrou o pastor Anísio, deu uma assistência lá, a Soledade fica bem pertinho, né? Depois ele não deu continuidade, mas o pastor Marco assumiu o trabalho. E aquelas sementes foram plantadas, irmãos. Eu acho que ainda tem uma senhora ainda da primeira levada ainda. Alguns já morreram. Umas senhoras, um senhor, casais que se converteram. Mas resultado, a igreja está lá, já tem uma congregação em São bem pertinho, Seridó, bem pertinho. Então já pensou que coisa boa? No ônibus ou em carros, todo mundo cantando, louvando. Aqueles que querem dormir um pouquinho, dormem. Canta um pouquinho mais baixo aí, pastor. Peça para dormir um cantinho mais baixo. Nós estamos cantando aqui, louvando. Mas irmos, chega lá, a gente dá um jeito de locar um carro para ficar mais fácil, né? Aqueles carros de som, folheto, cantar, louvar, comer tapioca. Eu peço para fazer um churrasco lá, eles fazem. Brincadeira. Mas é pela fé, irmãos. É maravilhoso. Carne de sol. Mongiço está, olha. Jogou lá? Oh, coisa boa. Então, quem sabe em novembro, se Deus permitir, irmãos, daremos um pulinho lá. Se não der para 2 dias, a gente vai e volta. Se for de ônibus, dá para voltar na mesma noite. E a gente organiza aí, né? Tá bom? Quem sabe, né, irmãos? Vamos. Tem um alvo maior aí, mais distante aí, Santa Helena, viu? Tem uma família lá esperando o pastor. O quarto já está pronto, é? Aí, irmãos. Vou pedir licença e permissão à igreja e pedir para a igreja me enviar para passar pelo menos 2 dias lá. Aí, digamos que um casal está por aí, pastor, eu quero ir também. Eu digo, vamos de carro, vamos. Representando a igreja. E a igreja não mandava Paulo e Barnabé fazer umas viagens, não era? Né, Jorge? Eu sei que... A partir de... Amém. Glória a Deus. Oi? Isso. Aviva, né, Jorge? Aviva, sabe? Jane está vibrando, ela não vê a hora de chegar um dia da viagem aí. Compartilha, Sheila, com a gente. Sheila, irmã Sheila, compartilha com a gente. É porque inclusive chegou lá na igreja lá de Cubati, mas já está. Daqui para lá vai ter muita gente vacinada. Não, claro, irmãos, claro que nós não vamos sair feito, tá? Um carro 2 é uma coisa, e um ônibus com muita gente lá, né? Mais um carro 2, eu quero ir lá em Salgado, irmãos, quem está? Vamos lá, vamos em Cubati, Santa Helena, passar 2 dias lá, visitar umas casas e pregar o evangelho, tem coisa melhor? A igreja me envia aí, patrocina aí essa viagem aí, que nós vamos, não é passear não, a gente vai com um objetivo, né? Almas para Jesus, tem coisa mais preciosa, irmãos? Testemunho da irmã Luciene, ela esteve lá, ela disse, pastor, eles ficam lá, eles ligam televisão, entra gente e sai gente, mas eles não desgrudam da televisão. Não foi assim, Max, a senhora me disse? Aí mandaram uma foto para mim, sabe de quê, Márcio? Pratão de churrasco. Não é uma tentação? Aí não é a tentação, tilápia? Ok. Tá bom, irmãos? Podemos avançar aqui um pouquinho, não é? Anjo não pode ser coroado. Não tem anjo na Bíblia sendo coroado. Israel
representar aqui os 24, se Israel vai ser tratado aqui ainda em Apocalipse 7, 14, 144 mil, é Israel. Aí você pensa, Israel não foi redimido ainda, não foi salvo, como é que ele pode estar lá? Então quem é que está lá? A igreja. Por quê? Procure daqui para frente a igreja em Apocalipse. Não vai achar. Isso é coincidência? Acha que é? Então, muitos estudiosos, capítulo 4, aponta para a convocação da igreja. Aí ele vai para o céu. Aí, dessa perspectiva, ele viu o que vai acontecer embaixo. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Verso 5. E do trono, sempre o trono, né? A autoridade, viu? O governo, a soberania. Tá bom, irmãos? Sempre o trono. E do trono saiu o que, George? Esse versículo aqui que fala de trovões, de relâmpagos, de vozes, isso aponta para o juízo, tá, irmãos? Julgamento. Não é o que está para vir, né? Mas ao mesmo tempo você deve lembrar de quê? Da lei sendo dada no Monte Sinai. O povo teve medo até de se aproximar, não foi? Disse, não, Moisés, suba sozinho, não foi assim? Lembra disso? Lembra desse detalhe? Lembra, Fabiano? Não, Moisés, fala com o Senhor, depois você vem falar com a gente. Pavor, medo do que estava acontecendo lá no Monte Sinai, né? Trovões, relâmpagos, e seja sincero, um trovão e um relâmpago mesmo, quando abre mesmo, não dá medo não? Viajei com um primo meu uma vez de férias, fui para Belém do Pará, se alguém aqui conhece. Capital que quando dá 4 horas da tarde, pode esperar, cai uma chuvada assim, umas meia hora mais ou menos, aí para. Aí para, todo dia. Aí meu primo fez de propósito, eu não conhecia, ele já sabia. Como é? Isso. Aí, fui buscar madeira lá no meio da mata, estava lá no meio da mata, ele já sabia o horário. Aí disse, desce ali, vai naquela tendinha ali, pede para dar a vacina. A vacina contra a malária? Que tem todo mundo que entra naquela região tem que tomar, né? Irmão, uma pistolada, viu? Ele chega e ficou rindo no carro, Jorge. Disse, vai ali, toda pessoa que nunca veio aqui tem que se vacinar. Tu vai receber um cartão. Aí eu fui bem tranquilo. Beleza, aí fui lá, baixei a camisa, acaba veio com uma pistola mais ou menos do tamanho dessa Bíblia aqui, assim, Hoje mudou, claro, aí faz assim, em você. Meu amigo, quando eu olhei para ele estava se acabando de rir no carro e eu, sabe, Jorge? Aí meu amigo começou a dar tiro dentro da mata lá. Tiro, o mundo vai se acabar. Mas não é porque lá, quando dá 4 horas da tarde, lá não tem matas densas, fechadas, que quando sobe aquele calor, que encontra com, questão de temperatura, aí tem aquele encontro de o quente com o frio, aí dá uns tiros. Meu amigo, eu tremi na base. Corri para dentro do carro, ele se acabando de rir. Disse, deixa você beijar, pai, isso aqui todo dia acontece em Belém do Pará. Jorge está para aquela região, ele sabe. Mas eram irmãos, pipoco violento, viu? Não era esse trovãozinho que dá aqui não. Mas tudo bem. Trono saiu, relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. A plenitude, não é? A plenitude do Senhor, 7. Algo completo, tá certo? Algo pleno. Muitas pessoas atribuem o número 7 a quem? O número 7? A Deus, não é? E o número 6 é atribuído a quem? Calma. Ao homem. Agora, 666 é uma tríade que tem aqui em Apocalipse, né? Que quer imitar o Deus triuno. Ele quer ser... Muito bem. E, inclusive, ele ofereceu ao homem o quê? Disse, você vai ser semelhante a quem? Coma, que você vai ser semelhante a ele. Então, na verdade, o homem também quis ser semelhante a quem? A Deus. Então, o 6 nunca vai alcançar o 7. E é interessante, tem sentido e lógica que a irmã falou, porque 666 é o número de quem? E são 3, 6, 6, 6.
E Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí o camarada quer imitar Deus, quer ser Deus. Então nós vamos ver mais na frente uma tríade satânica aqui, não é? A besta, o anticristo e o falso profeta. O Deus falso. Certo. Ok. Irmãos, está tranquilo assim, mastigando devagarinho uma Bíblia, olhando para a Bíblia? É a palavra de Deus, não é? Então, no versículo 5 aqui, relâmpagos, trovões, vozes diante do trono, ardiam 7 lâmpadas. Aqui está dizendo, olha, o julgamento está chegando. Você viu aí 6,17, não lembra? 6,17. Porque é vindo o quê? 6,17, lembra? Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá ou quem pode subsistir? Ninguém. Então, está havendo essa preparação lá, tá? Para derramar o juízo. 7 lâmpadas de fogo que apontam para o Espírito Santo. O número 7 aponta para a plenitude, aponta para algo que está completo, que é pleno, tá certo? E havia diante do trono o que de vidro? Um mar, versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. 10h35, irmãos. Olhando para a Bíblia e conversando, olhando para a Bíblia e conversando, a nossa hora foi avançando. Mas domingo, se ele não voltar antes, retornaremos. Mar de vidro, isso fala de quê, irmãos? Porque no céu não tem mar, tem? Maravilhoso. Irmãos, imagine aí, quando você entra num ambiente que tem aquele piso impecável, brilhoso, você pisa nele, encanta a beleza, a limpeza. Imagina aí um piso no céu. Como foi a expressão que a irmã disse, irmã Robéria? De cristal, né? Um piso de... imagine aí um piso de cristal. Sabe, irmã Márcia? A maravilha. Mas aponta também, sabe quando o mar está bem tranquilo e as ondas estão serenas, que parece uma piscinazinha, aquele mar que você olha, dá vontade de entrar e mergulhar, né, no calor gostoso. Aí você passa aquela paz, o céu será um lugar de plena paz. Fala da paz. Certo. Muito bem. 15:2, né, irmã? Vamos lá. Você sempre tem que estar atento quando você vê essa expressão como, não é? Ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo, olha, é como o mar. Né? Ele diz, e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do sinal e do seu número, que estavam junto do mar de vidro de novo, e tinham harpas de Deus. Muito bom. Então, quando nós saímos da Bíblia e vamos para a
para a própria Bíblia, nós estamos fazendo aquilo a regra número 1 da interpretação, tá? Da hermenêutica. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Deixe com que a Bíblia interprete. E deixe a Bíblia ser a sua base, a sua regra de fé e de prática. Se aconselhe com ela, ande com ela. Mas, enfim, no céu haverá paz. No céu há um trono, George, de onde todo o universo, a terra, os governantes, são governados por Ele. Aqui nós podemos, irmão Gilson, confiar, esperar e manter a esperança acesa, a chama da esperança. Deus está no trono, Ele reina, todos estão adorando Ele, se prostrando diante dEle, tá? As criaturas, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Tá? Há estudiosos que diz, olha, aponta para as 4 faces de Jesus que a gente vê nos evangelhos, o leão, o touro, né? O boi, né? E o servo, né? De Marcos, né? O servo, né? Que é o touro, que é força de trabalho, muito bem. Então, 4 seres que apontam, muitos estudiosos dizem, olha, os 4 evangelhos, esses 4 seres, que também pode apontar também para os 4 cantos, todas as criaturas estão adorando, estão debaixo desse trono, é um número cósmico, um número 4, tá? Os 4 pontos cardeais da terra, não tem? Tá certo? Sujeito, né? Mas o primeiro animal, verso 7, era semelhante a um leão, olha aí, quem é o leão da tribo de Judá? Mateus apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. O segundo animal, semelhante a um bezerro, mas não é aquele bezerro não, vamos pensar aqui no touro, que touro mesmo forte, poderoso, uma lapada dele levanta um carro desse, se o chifre pegar direitinho mesmo, ele vira um carro tranquilo, sozinho, tá? Meu pai contava uma história no sítio, povoado, um touro se soltou e dividiu o povoado, uma parte ficou lá em cima, ninguém passava, e quem estava lá embaixo também não se atrevia, George, touro brabo, e é brabo mesmo. Eu já vi ele jogar uma pessoa em cima de uma casa, você está exagerando, tá? Olha, procura na internet. Meu pai disse que chegou uma pessoa lá, que não conhecia bem a região, aí uma pessoa olhou para ele e disse, olha aqui quem topa touro aí, quem pega, comeu a corda, deram corda a ele, ele foi, o touro dele uma lapada que ele voltou todo desorientado, procurando o cara que disse que ele era bom para pegar touro. Disse, quem foi que disse que eu topava touro? Entendeu? Voltou todo arrebentado, mas é força violenta. Então, por que é comparado ao touro, ao bezerro, ao servo, em mar? Comentarista. Certo. Muito bem. Isso. Ok? O terceiro animal tinha um rosto de quê? De homem. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E a águia? É o 4º evangelho, João. Da águia. Por quê? A águia, ela reina aonde, irmãos? Nas alturas. Então, tem sentido para a nossa mente, não tem? Tem sentido. Os evangelhos, 4 faces de Jesus, entende, irmã Luciana? Ok? Então, e o 4º animal era semelhante a uma águia voando, né? E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, ou seja, conhecimento. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo o que, irmãos?
santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos parar aqui um pouquinho. 3 vezes santo. Coincidência? Não poderia ser mais, não. Mas talvez aqui eles estejam reconhecendo que Deus Pai é santo. Talvez eles estejam reconhecendo aqui que o Cordeiro é santo. Talvez eles estejam reconhecendo aqui que o Espírito é santo. Talvez seja um tributo ao Deus triuno. Santo, santo, santo. É só uma observação, tá, irmão? Se você prestar atenção, ele começou descrevendo 3 pedras. Não foi assim? Não poderia ser mais? Por que 3? Só para nós pensarmos, tá bom? Não afirmar categoricamente, mas, sabe? 3 pedras, 3 vezes santo, mas vamos lá. Aí diz assim: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eles reconhecem a santidade de Deus, eles reconhecem que Deus é o Todo-Poderoso. E o que é que eles reconhecem também? Olha o nome de Deus, o Eu Sou, lá do Antigo Testamento aqui. Porque se você for estudar a palavra Eu Sou, significa dizer, eu sou aquele que era. Eu sou hoje. Eu estou, eu sou. E quando você olhar para o futuro, eu serei, eu estarei lá. Então ele diz aí, no final do 8, o Todo-Poderoso, que era passado, que é futuro e que há de vir. Amém, irmãos? Sagradas Escrituras, o nome de Deus, o Eu Sou, tá? Muito bem. Ok, boa observação. E outra coisa, perceba que nós estamos aqui falando de adoração, tá bom? O tema central aqui não é você ir atrás desses pormenores e ir entrar em discussão teológica e perder. Não, não é isso não. A ideia, ele não quer passar isso não. Isso. Vamos ler o restante aqui para encerrar por causa da hora, tá bom? Os 20, verso 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, isso aqui é um louvor universal, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Isso aqui é o reconhecimento de saber que aquelas coroas que estavam neles não era fruto do trabalho deles, era de Deus. E a coroa da salvação é digno que nós cheguemos lá diante do Cordeiro e dizer, olha, só o Senhor é digno. Essa coroa de ouro aqui eu coloco aqui debaixo dos teus pés. Reconhecimento, adoração, né? Eles se prostravam, lançavam suas coroas, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Antes de Deus criar, tem a vontade. E a vontade de Deus o levou a executar o seu plano, a criar. Então, nesta manhã, irmãos, queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui como seu povo, como igreja, né? Adorando, louvando, reconhecendo, aprendendo, crescendo, conhecendo cada vez mais ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E que cada um de nós, como igreja, possa reconhecer aqui o senhorio dele, a soberania, a santidade, o seu poder, o seu nome, e nós nos prostrarmos diante dele em adoração. Adoração, reconhecer. E logo mais, se o Senhor permitir, às 18 horas, nós estaremos aqui
olhando para o mesmo local de uma outra perspectiva. Não para o Deus Criador, mas o Deus o quê? Redentor, porque ele vai ver um cordeiro lá. E aquele cordeiro, como leu George, nós sabemos para quem aponta. Para Jesus, o nosso Redentor. E se Ele permitir, se Ele nos der o privilégio, estaremos de volta às 18 horas. Chegue 10 minutinhos antes, preparação, oração, para adorar o Senhor, cantar, ouvir a palavra, participar de uma forma reverente, reconhecendo os elementos da ceia, apontando para Jesus, é uma memória para a sua morte, não é? Tá certo? E também reconhecendo que Ele voltará. Ele disse, olha, façam isso em memória de mim até que eu volte. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e aplique no nosso coração, tá? Saibam que é muito desafiante abrir a palavra de Deus, principalmente um livro da categoria, tá, de Apocalipse. Mas que o Senhor nos conceda graça, como igreja, como povo de Deus, a crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu peço que os amados se coloquem de pé, vamos orar, agradecer a Deus, vamos encerrar. O dobrar da Bíblia vai estar amassando, ó, embaixo. Vamos ter uma palavrinha depois de 5 minutos, quando desligar a transmissão. Opa! Claro, ela merece, né? Irmã Isabela. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo tempo? Estava pensando na música, viu? Dá hoje à tarde, é estudiosa. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. E por esse momento, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, louvando e adorando o Teu santo nome e aprendendo mais a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa porção da palavra que foi ministrada pelo Amém, pastor Senhor. hoje, Senhor. E que possamos nos dedicar cada dia mais, Senhor, na Tua palavra, Senhor, sempre aprendendo mais de Ti. E que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, Senhor. Seja com cada irmão aqui presente, cada irmão que está na live, Senhor, assistindo o culto, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, e que o Senhor seja com o culto logo mais à noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis sentar, irmãozinho.